Bom dia para você, uma boa tarde, uma boa noite. Espero que quando esse vídeo chegar até você te encontre bem, guardado pelo nosso bondoso Deus. Eu sou o Reverendo Diego, a gente está aqui dando continuidade à nossa escola bíblica dominical da UPA, da União Presbiteriana de Adolescentes da Igreja Presbiteriana de Botafogo. Temos aí percorrido já um longo caminho, que começou há alguns meses atrás, fazendo assim uma viagem pela história da redenção. Se você está pegando o vídeo aqui a partir de hoje, dá uma olhada aí na nossa playlist no YouTube, playlist Escola Bíblica Dominical, Adolescentes e Adultos. Você vai encontrar aí já há bastante tempo, desde que a gente foi para aquela situação e ainda presente de alguma maneira, da pandemia. Hoje é domingo, 28 de agosto. A gente está continuando a lição em que a gente tem conversado sobre o período pós-exílio, ou seja, o período em que o povo de Deus retorna do exílio na Babilônia e começa ali a reconstruir a sua história. Um período assim dos mais importantes da história do povo de Deus, que tem muitas conexões com a nossa vida hoje, que vão ajudar a gente a entender, um período que vai ajudar a gente a entender muita coisa que acontece quando a gente chega no ministério de Jesus, nos evangelhos, os embates que ele tem ali com tanta gente que se opõe a ele, as necessidades do povo, o próprio Estado do Estado de Israel, com perdão da redundância, a maneira como o povo era governado. Então tudo isso a gente encontra essas informações nesse período aí que está retratado no Antigo Testamento, da história do povo de Deus, e é isso que a gente tem visto nessa quarta parte da viagem pela história da redenção. Eu comecei na semana passada, a gente está na 9ª lição, e eu dividi ela em duas partes. Na semana passada a gente começou a ver sobre o profeta Zacarias, que junto com o Ageu é um profeta que acolhe o povo de Deus ali imediatamente após o retorno, a saída da Babilônia para Jerusalém. O pessoal vai começar ali a se localizar novamente depois de 70, 80, 90, praticamente 100 anos, distante da sua terra natal. Muitos, é claro, nem conheciam ainda Israel. E aí na semana passada a gente falou um pouco sobre isso, fizemos uma introdução assim ao profeta Zacarias, conversando sobre o quem, o como, o porquê, o quando. A gente viu, por exemplo, que a gente está no século 6 a.C., muito provavelmente Zacarias começa o seu ministério jovem ali por volta do ano 518, 520 antes de Cristo. E a gente consegue fazer esse resgate, como eu dizia na semana passada, exatamente pelas informações que o texto nos dá. E a gente falou assim muito, e foi a conversa que eu tive também com os adolescentes na nossa devocional. Você sabe que a gente tem uma devocional pelo Zoom às terças-feiras, se você tiver interesse de participar, de conhecer de alguma maneira, deixa aí um comentário, um pedido com o seu e-mail, que a gente entra em contato. E aí eu conversava com os adolescentes sobre esse convite que o profeta faz, um convite do próprio Deus através do profeta, para que o povo volte para Deus, para que o povo retorne para Deus. Porque eu falava, tanto na escola dominical do domingo passado, tá no vídeo aí na aula anterior, quanto no nosso encontro presencial, porque a gente continua a fazer, claro, os encontros presenciais, que esse retorno, esse deslocamento do povo de Deus, não era apenas um retorno geográfico, que o povo estava lá na Babilônia, no exílio, na escravidão, e aí sai da Babilônia e volta para Israel, para Jerusalém. Não, era também um deslocamento, digamos assim, do coração, um deslocamento da alma, um deslocamento da vida, da fé, da esperança, das possibilidades, da confiança no Senhor. No Senhor, porque imagina, você passar por guerra, passar por destruição, passar por dificuldade, que a gente lida ainda hoje, Se a gente não lida com Nabucodonosor da vida, com Dario da vida, que eram os poderosos daquela época,
a gente lida com tristeza, com mágoa, com frustração, com abandono, com traição, né? Nós temos as nossas lutas ainda hoje, com ansiedade, com medo, com preocupação. Então, às vezes, a gente fica achando que só a gente pode dar conta, só a gente pode mudar, fazer diferente a nossa história. E o convite do profeta, né, na verdade, melhor dizendo, né, mais uma vez, o convite de Deus, através do profeta, é que a gente volte para Deus. É que a gente volte para Deus. Né? E aí, feito o convite, imediatamente, ainda no capítulo 1, a partir do versículo 7, né, vai começar assim, uma sessão muito especial do livro do profeta, porque ele vai fazer assim, uma série de visões, ele vai trazer uma série de visões assim, extraordinárias acerca de Deus, da sua atuação, daquilo que ele já fez, daquilo que ele está fazendo, daquilo que ele ainda vai fazer. E essas visões, né, fantásticas, né, assim, uma grande metáfora, uma grande analogia, imagens poderosas, né, é o que vão povoar a imaginação do povo de Deus para relembrar, para rememorar, para trazer de volta a consciência não apenas de quem Deus é, não é, mas também do próprio povo como povo de Deus. Então, assim, Deus, através de Zacarias, ele usa essa ferramenta poderosíssima, que é a nossa imaginação, para poder falar ao nosso coração. Então, eu dividi a aula, não é, em duas partes, com uma primeira parte com uma introdução geral ao profeta, né, e uma segunda parte a gente conversando um pouco sobre essas visões, né, que é um grande desafio, porque assim, são imagens, são metáforas, né, que exigem da gente um exercício de interpretação, né, mas que, por exemplo, ajudam a gente a entender livros como o livro do Novo Testamento, o livro do Apocalipse. Né? Essa é uma das bênçãos, não é? Das alegrias, dos privilégios da gente estudar livros da Bíblia assim com mais vagar, não é? Com mais cuidado, com mais acuidade, com mais detalhe mesmo, né? Ainda que o nosso tempo aqui seja exíguo, né? Seja pequenino, né? A gente consegue fazer um pouco disso, né? Poxa, Diego, você está falando aí de Zacarias, de período pós-exílico, de Nabucodonosor, Dario, Apocalipse, não é? É isso, não é? Porque a maneira como a gente estuda as ciências, digamos assim, humanas, exatas, não é? A gente vai estudar inglês, a gente vai estudar português, a gente vai estudar geografia, matemática, a gente vai colocando assim um degrauzinho sobre o outro, não é? Até a gente chegar à faculdade, ao mestrado, ao doutorado, ao pós-doutorado, não é? Ninguém começa, não é? Primeiro tem que aprender a ler. Primeiro a gente tem que aprender a juntar as palavras, interpretá-las, né? Ali paulatinamente, pausadamente, criar o hábito da leitura, da pesquisa, conhecer os números, saber o que é uma operação de somar, de diminuir. Com a Bíblia, gente, não é diferente, né? E quanto mais a gente aprende sobre Deus, mais próximo dele a gente fica. Então a gente vai orar agora para começar a nossa aula, dada essa introdução e recapitulação aí, pedindo a Deus que nos abençoe na aula de hoje. Vamos orar então? Senhor, obrigado por mais uma vez nos conceder o privilégio de abrirmos e estudarmos a Tua Palavra. Fala ao nosso coração, Deus, e toma esse tempo nas Tuas mãos. Abençoa-nos assim, nós oramos, agradecidos, em nome do Teu Filho Jesus. Amém, Senhor. Amém. Então vamos fazer assim, para a gente ganhar tempo, não é? Você sabe que o nosso tempo, como eu já falei, ele é curto, não é? Você abre a sua Bíblia aí, né? Eu estou com a minha Bíblia aqui. Abre a sua Bíblia lá no profeta Zacarias, né? Lá no finalzinho do Antigo Testamento, né? Se já abrir em Mateus aí, como eu fiz aqui agora, já vai te ajudar, porque aí vai ter o livro do Malaquias e aí logo depois o livro do Zacarias, né? O Zacarias, então abre aí, Zacarias capítulo 1, a partir do versículo 7, né? Porque são 8 visões, né? 8 visões assim extraordinárias, 8 mensagens que Zacarias recebe de Deus através dessa
imagem, né? E aí os teólogos eles vão divergir um pouquinho. Ele estava sonhando, e aí foi um sonho. Ele estava acordado, e isso, de repente, Deus fez surgir na mente dele. Né? Tudo indica que ele estava acordado, né? Alguns dos teólogos que eu consultei e comentaristas bíblicos, né? Por isso elas são chamadas de visões e não sonhos. Então, assim, é uma coisa sobrenatural, espetacular, né? E muito própria ali dos profetas. Isso vai acontecer muito com os profetas. A gente vê isso, como a gente já viu um pouquinho nas aulas anteriores. Isso acontece com o Ageu, acontece com o Jeremias, acontece com o Isaías. Isso vai acontecer com os homens de Deus, as mulheres de Deus ao longo da história, né? E aí o Zacarias tem 8 visões, né? A primeira, eu vou ler todas elas aqui, né? E são 8, eu acho que eu esqueci de uma aqui na minha lista, né? A visão do cavalo e seus cavaleiros, 4 chifres e 4 ferreiros, Jerusalém sendo medida por um homem, né? O sumo sacerdote Josué, ou as novas roupas do sumo sacerdote, um candelabro, aquela peça bonita, né? Com 7 locais ali para colocar, né? Velas e iluminar, né? O candelabro. E 2 oliveiras, 2 árvores, né, que dão ali o azeite. Um livro que voava, uma coisa meio fantástica, né? E uma mulher num cesto ou num efa, né, dependendo ali da... Se eu esqueci, depois eu... Deixa eu conferir aqui na Bíblia, é mais fácil, né? Acho que me fugiu ali. Os cavalos e os cavaleiros, né? Os 4 chifres e os 4 ferreiros, Jerusalém sendo medida, o sumo sacerdote Josué, o candelabro, o rolo que voa, a mulher e o efa é cesto, né? E os 4 carros, a última visão, é claro, né? Os 4 carros, né? E os seus cavaleiros ali no capítulo 6. Né? Então a gente vai fazer o seguinte, você deixa a sua Bíblia aberta aí em Zacarias capítulo 1, a partir do versículo 7, e eu não vou ler, né? Porque você tem aí na sua mão. Então, assim, eu não vou ler o texto em si. Você lê aí, dá um pause. Quando eu falar, agora vamos ver a primeira visão. Lê o texto e aí volta, que aqui a gente vai ter as explicações breves e, claro, né, as aplicações. Porque essa é a grande pergunta, né, gente? Essa é a grande pergunta. Diego, cara, maneiro isso. Né? Zacarias, profecia, voltou do exílio e tal, mas e o que eu tenho a ver com isso? Tudo, gente, porque a palavra de Deus é pra gente, hoje ainda. Então, assim, entender e aplicar a palavra de Deus às nossas vidas é o que faz nova a nossa história, é o poder de Deus agindo em nós. Da mesma maneira, assim, mal comparando, né? Se você vai ao médico e o médico receita para você um remédio, né? Eu fui no médico e o médico receitou o remédio. E você tomou? Não tomei. Qual o efeito do remédio? 0, nenhum. Mas você fez tudo certo, eu fiz tudo certo. Fomos ao médico, ele passou a receita, você e eu compramos o remédio, mas não tomamos. Né? Do que adianta? De nada, em absoluto, né? Então, essa é a ideia, né? E é isso que a gente vai ver hoje, uma vez mais. Vamos lá, então, né? A primeira visão, Zacarias, capítulo 1, versículos de 7 a 17, né? Os cavalos e os seus cavaleiros. Né? Lê o texto aí. Né? Para não dizer que eu não li, né? Eu vou ler essa daqui. Vamos gastar um pouquinho esse tempo aqui. A primeira visão, capítulo 1 de Zacarias, capítulo 7. No 24º dia do mês 1º, que é o mês de Sebate, no 2º ano de Dario, ele está localizando a gente no tempo, né? Veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Berequias, filho de Ido. Olha o versículo 8. Tive de noite uma visão, e eis um homem montado num cavalo vermelho. Estava parado entre as murteiras que havia num vale profundo. Né? Murteira é um tipo de árvore, né? E esse vale profundo aqui, segundo os comentaristas, muito provavelmente é o Vale do Cedron, que fica próximo ali do centro ali da cidade de Jerusalém. Né? Atrás dele se achavam cavalos vermelhos, baios e brancos. São as cores dos cavalos. Né? E baio é aquele marrom
avermelhado também. Então eu perguntei, né, para o anjo ali que estava mostrando aquilo para ele. Zacarias pergunta: meu senhor, quem são estes? Respondeu-me o anjo que falava comigo: eu te mostrarei quem são eles. E aí ele vai contar aí a visão e vai dar a explicação dele, né? Você continua a ler o texto aí, dá um pause e aí volta que eu vou fechar a explicação. Bom, de forma resumida, né, como eu já falei aqui, né, o texto está falando da misericórdia de Deus, né, da misericórdia e da autoridade de Deus, porque a simbologia aí nessa imagem, em primeiro lugar, tem os cavalos. Né? Os cavalos, ao longo do texto bíblico, que aqui vai aparecer de novo lá na 8ª visão do capítulo 6, os cavalos são símbolos de força, são símbolos de poder, são símbolos de autoridade. Por exemplo, o salmista vai dizer assim, não é? Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós fazemos menção do nome do Senhor. Ou seja, uns, para vencerem as suas batalhas, confiavam nos seus exércitos, simbolizados ali pela quantidade de cavalos que eles possuíam. Mal comparando hoje, né, quantos tanques de guerra, quantas ogivas nucleares, né, os países têm. Ora, quantos mais eles os têm ou as têm, mais poderosos eles são. Né? E aqui, essa primeira visão, o Zacarias está vendo o seguinte: quem tem os cavalos, quem tem o poder, quem tem a autoridade é Deus. É Deus. Né? E esses cavalos, eles percorrem a terra, demonstrando que a autoridade de Deus está sobre toda a terra. E aí, fazendo um resgate ali do início do capítulo 1, né? Essa imagem, essa visão, vai lembrar para o profeta lembrar para o povo que a aliança de Deus está de pé. O cuidado de Deus com seu povo e o cuidado poderoso de Deus permanece. Então, assim, né, ele continua tomando conta do seu povo nesse período de retorno do cativeiro. Essa é a primeira visão. A segunda, como eu falei, né, gente? Né, assim, de forma muito resumida. Tinha muita coisa. Por exemplo, aqui, ó, esse aqui é um comentário bíblico, tá vendo? Uma introdução aos profetas Ageu, Zacarias e Malaquias. Né? Então tem muita informação, o livro não é tão grande, né? Mas tem muita informação sobre os profetas aqui. A gente está vendo de forma resumida. A segunda visão é muito interessante, né? Porque eu, quando li, você deve até ter estranhado. De repente você está lendo aí, né? E eu recomendo, por exemplo, junto com a leitura da Almeida Revista e Atualizada, que é a que a gente lê normalmente, que você leia também uma versão parafraseada, né? Como a Nova Tradução da Linguagem de Hoje, como a que eu tenho aqui, que eu já utilizei várias vezes com vocês. Estão até as duas aqui juntas. Deixa eu separar aqui, né? Olha só, porque ajuda a gente a entender o texto. Por exemplo, tem essa daqui, né? É a Bíblia de Estudo da Nova Tradução da Linguagem de Hoje. É claro, Diego, tem que ser Bíblia de Estudo? Não, não precisa, né? A Bíblia de Estudo traz notas, traz informações, introdução ao texto, não precisa, né? O importante é o texto, né? Mas é uma paráfrase bíblica, né? Ajuda a gente a entender o que está escrito. A outra também muito legal é essa aqui, a mensagem do reverendo Eugene Peterson, ele que fez a tradução inicial. Isso aqui é maravilhoso, eu gosto muito, não é? E essa, por um acaso, também é de estudo, também tem várias informações úteis para a gente, né? Mas essa segunda visão, né? 4 chifres e 4 ferreiros, o que é isso, né? Diego, assim, de forma muito, né? Chegou aqui o reverendo Cid Pereira Caldas, tá vendo? Manda um abraço aí para UPA. Fala aí, galera, beleza? Pô, bom ver vocês aí assistindo essa... É uma aula, isso? É uma aula da EBD. Beleza, qual é o tema, reverendo? Zacarias. Zacarias. Retorno do exílio, o que isso tem a ver com a nossa vida? Beleza. Deus abençoe vocês aí, viu? Que eu vou tomar café agora. Valeu, né? Então, o que é isso aí? 4 chifres, 4 ferreiros, mais uma vez, né? Assim,
O que o Zacarias está recebendo ali, a informação de Deus, é que primeiro os chifres eles são símbolos de poder. Né? Você pensa num touro, sobretudo num touro jovem, com que ele ataca os adversários dele? Ele ataca os adversários dele, né, com um chifre. Né? Essa é a ideia. E a imagem aqui é que o povo de Deus, ao longo da história, né, foi atacado através desses chifres aí de várias maneiras, né? Sofreu, foi perseguido, estuprado, vilipendiado, né? Tratado como se fosse uma coisa vil, uma coisa ruim. Mas isso não ficou assim. Isso não ficou assim. Por quê? Porque Deus envia os seus ferreiros. E como assim, Diego, esses ferreiros? A palavra no hebraico aqui para ferreiro, né, ela pode ser compreendida também como operário, não é? Ou seja, qual é a ideia aqui dessa visão? Deus está falando para o Zacarias o seguinte, ó, né, esse ataque feito por esses chifres aí, Babilônia, Assíria, Pérsia, né, isso não vai ficar assim. Né? Eu vou enviar, eu estou enviando, né, os meus operários, os meus ferreiros, os meus trabalhadores, e eles vão lutar. Eu vou fortalecer a mão deles para lutar pelo meu povo. Isso é muito legal, né? Porque assim, né, a promessa dessa visão é que por mais poderoso que o inimigo seja, né, Deus é maior. E ele usa a história, ele usa, né, quem ele quer, ele tem os seus operários para fazer valer a sua vontade. Muito legal isso, né? Essa eu não falei, eu acho, né? É capítulo 1, dos versículos 18 a 21. Qualquer Bíblia tem aí no título essa informação. Vamos para a terceira visão. Terceira visão, Zacarias 2, versículos de 1 a 5. Né? Essa é praticamente autoexplicativa. Muito simples essa. Né? Jerusalém sendo medida, né? E ali uma coluna de fogo em volta da cidade. O que é isso, Diego? É a proteção de Deus. É o cuidado de Deus. Mas, poxa, Diego, que proteção é essa que permite que o povo seja levado escravo, seja atacado aí pelos chifres da Babilônia, da Assíria? Ora, a gente já falou sobre isso algumas vezes. Né? O cativeiro, né? Aquilo que o povo sofreu ao longo da sua história foi fruto do pecado. Aconteceu por ordem e por permissão de Deus. Né? Daqui a pouco vai ter uma visão que vai falar sobre isso. Né? O pecado ele não fica impune. Né? Deus não passa pano, como a gente fala hoje, para o pecado. Tanto é assim que o Filho dele teve que morrer por nós. Jesus Cristo teve que morrer por nós para nos livrar do pecado. Né? Então, assim, a despeito disso, Deus continua a proteger, a guardar Jerusalém. Tanto é assim que o povo volta. Tanto é assim que o povo volta. Né? Então é isso que essa terceira visão está falando. Quarta visão, capítulo 3, um texto longo, muitas imagens, um profeta, um sacerdote chamado Josué, com as vestes sujas, Satanás que se opõe a ele, né? Mas Deus o purifica, né? Deus o purifica. Então, assim, essa visão, ela tem assim um sentido duplo para a gente. A gente pode dizer assim, por quê? Né? Veja, na fé cristã, né? Sobretudo no que diz respeito a gente, né? A figura do sacerdote, ela fica obsoleta, digamos assim. Né? O que é uma coisa obsoleta? Um celular obsoleto. Né? Ele foi ultrapassado. Chegou um celular mais moderno. Né? Porque o sacerdote era aquele que fazia a mediação, a representação do povo diante de Deus. E aí, com a morte de Jesus na cruz, a gente vai ver que uma das coisas que acontecem é o véu do templo que dividia ali os espaços do templo, ele se rasga. Né? O que a Bíblia fala é que hoje todos nós somos sacerdotes, ou seja, todos nós temos acesso a Deus através de Jesus Cristo. Né? Então, por que você está dizendo isso, Diego? Porque o sacerdote, nessa parábola, nessa imagem, nessa visão que o Zacarias tem, ele representa o povo. Quando Deus
muda as suas vestes, quando Deus purifica ele, torna ele apto à adoração, ao encontro, ao relacionamento com Deus novamente, ainda que Satanás se oponha a ele, o próprio Deus repreende o adversário, repreende o mal, né? Isso é um símbolo nosso também, porque o sacerdote representava o povo. Diego, não entendi nada, não é? O que o texto está dizendo aqui, gente, Deus, através de Zacarias, está dizendo: eu vou transformar o meu povo, eu vou trazer o meu povo de volta para mim, eu vou tirar o pecado do meu povo, eu vou abençoar o meu povo. E a contrapartida óbvia, necessária, né? A gente vê aí no capítulo 3, no versículo 7, é exatamente um chamado para andar com Deus, né? Se andares no meu caminho, olha aí o versículo 7, se observares os meus mandamentos, né? Então assim, porque isso não era apenas o que os sacerdotes deveriam fazer, mas o que o povo de Deus em todo o tempo deve fazer sempre. E aí no finalzinho dessa visão, nos versículos 8 e 9, né, tem uma promessa futura, né, falando sobre o renovo, sobre, né, um servo que virá para salvar. E essa promessa, olha, 600 anos antes, era um vislumbre do próprio Senhor Jesus. Muito legal, né? Porque Deus fala para o povo naquela época, fala para o povo então, né, e fala para o povo acerca de esperança do futuro também. Vamos lá, quinta visão, né? Quinta visão. Mesmo esquema, dá um pause aí, lê Zacarias 4, de 1 a 14. O candelabro de ouro e 2 oliveiras. Gente, o candelabro de ouro, sempre iluminado no templo, não é? No templo antigo, né? Primeiro no tabernáculo, depois no templo, ele tinha, entre tantas imagens, figuras e significados, né, a presença constante de Deus, a ação constante de Deus, né? Isso é muito rico no Antigo Testamento. E está mostrando para a gente aí, né, que quem age na nossa vida, né, quem ilumina, quem mantém a nossa vida iluminada, é Deus. É Deus. Não é como o apóstolo Paulo diria no futuro, né? Aquele que começou a boa obra em nós, ele é fiel para terminá-la, né? E aqui 2 palavras, assim, muito famosas até no texto bíblico, nos ajudam a entender e a buscar essa confiança em Deus. A primeira é o versículo 6, um texto muito famoso, né? Zacarias 4, 6, quando Deus fala através do profeta para o povo: não por força, nem por violência, não é nem por poder, perdão, né? Vai depender da tradução, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Ou seja, é o Espírito Santo de Deus agindo em nós que nos transforma, não é? E aí você pode eventualmente pensar: puxa, Diego, mas eu tenho tanta dificuldade, eu tropeço, eu caio, eu peco, eu tenho medo, eu tenho dúvida, Deus não vai fazer nada na minha vida, não tem condição de Deus fazer nada na minha vida. Olha o versículo 10, Zacarias 4, versículo 10, olha o que ele diz: quem despreza o dia dos humildes começos, esse alegrar-se-á, vendo o prumo na mão de Zorobabel. Zorobabel é aquele que vai atuar, né? É uma das figuras que vai atuar na reconstrução do templo, do muro, da cidade ali de Jerusalém. Prumo é aquela ferramenta para ajeitar a construção, para botar ali tudo nivelado. O que ele está dizendo é o seguinte, né? Imagina o povo retornando, né? Olhando para Jerusalém destruída, e isso aí não tem mais jeito, né? E não dá para fazer nada aí. Aí Deus fala através do profeta: não despreze os pequenos começos. É assim na nossa vida também. Deus não abre mão de quem nós somos e de onde nós estamos. E a partir de onde nós estamos, Ele pode fazer uma grande obra. É uma bênção saber disso, né? Uma alegria, né? Sexta visão, Zacarias 5, de 1 a 4, um livro que voava, não é? Um rolo, dependendo da tradução aí,
que voava, né? Aqui é o que eu me referi agora há pouco. O sentido dessa visão é a confiança de que o pecado não vai ficar impune, né? Deus vai restaurar o seu povo, né? E vai cuidar da questão do pecado, né? Essas duas visões, aí, as visões sexta e sétima, elas estão assim em conjunto, a gente pode dizer. Porque é uma mulher, né, que está aí num cesto, num éfa, que coisa doida isso, né? A simbologia aí dessa visão é que Deus vai tirar o pecado da terra, Deus vai acabar com o pecado, né? A gente ainda não vive essa realidade hoje, mas a gente tem essa confiança, por quê? Porque Jesus morreu na cruz e levou sobre ele os nossos pecados. Então, assim, essa é uma promessa futura, tanto para o Zacarias quanto para a gente também, porque embora a gente já viva à luz, não é, da vida, da morte, da ressurreição de Jesus, a gente ainda convive com o pecado. Mas essas duas visões estão mostrando para a gente, como eu me referi agora há pouco, que Deus vai lidar seriamente com o pecado. E finalmente, né, a visão de número 8, no capítulo 6, é assim, um resumo, é um fechamento, né? Dá uma olhada aí dos versículos 1 a 8, dá uma lida, né, que você vai ver. Primeiro porque ele retorna às imagens dos cavalos, com que ele começou essa série de visões lá no capítulo 1. Mais uma vez, né, os cavalos como símbolos de força, símbolos de poder, símbolos de autoridade. Não é? E se na primeira visão os cavalos trazem uma mensagem mostrando, não é, assim, a autoridade de Deus, do conhecimento do que está acontecendo, agora os cavalos estão indo. Os cavalos estão indo e estão indo por toda a terra, né? Mais uma vez demonstrando o poder e a autoridade de Deus sobre todos, sobre tudo e sobre todos. Né? Ele está ali patrulhando a terra, cheios de energia, né? Mostrando ali o poder, a soberania de Deus sobre toda a terra. Bom, essas são as visões, né? Uma pequenina maratona que nós fizemos aqui, não é? Como eu falei, estou repetindo, assim, muito objetivo, né? Assim, literalmente um sobrevoo. E aí fica aquela pergunta agora, Diego, muito legal, entendi um pouco aí sobre isso, né? Me fugiram algumas coisas, mas e aí, Diego? E a minha vida com isso? Como é que fica, gente? Né? Se você me faz essa pergunta, né, eu vou fazer o seguinte, eu vou responder com outras perguntas. Né? Eu sei que não é muito inteligente isso, mas às vezes ajuda a gente a raciocinar. Porque, veja bem, é bom ou não é bom, né? Estou colocando aqui essas duas questões. É bom ou não é bom saber, por exemplo, que Deus não se esquece de nós? Que Deus não se esquece de nós, que Ele continua tomando conta da minha vida e da sua. Não é bom a gente saber disso? É isso que fala a primeira visão. É bom ou não é bom, né, saber que por mais poderosos que sejam os nossos inimigos, né, e como eu me referi, se não tem ninguém com um canhão, com a bazuca apontando para a gente, não é? Nós temos as nossas crises, as nossas lutas e as nossas dificuldades. É bom ou não é bom saber que Deus é maior? Que Deus é mais poderoso, que Deus está do nosso lado, que Ele não se esquece de nós. Isso é o que está falando a segunda visão. É bom, gente, ou não é bom saber que Deus nos protege, que Deus nos guarda, né? A despeito das dificuldades que a vida traz, como aconteceu com Israel. Mas é bom ou não é bom saber que a nossa vida está nas mãos de Deus? Diego, né? Mas e isso? E aquilo? E o que está acontecendo agora, meu irmão, minha irmã? Gente, a nossa vida está nas mãos de Deus. Não vai acontecer nada conosco que não seja da permissão e do propósito de Deus. É isso que Deus está falando na terceira visão. Lembra do apóstolo Paulo? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Né? E ele continua. Né? É bom, gente, ou não é bom saber que Deus muda as nossas vestes?
que Deus troca a nossa roupa, que Satanás, o adversário, ele se opõe a nós. Nas palavras de Jesus, ele vai dizer que ele veio para roubar, matar e destruir. É bom ou não é bom saber que, apesar de Satanás, apesar de nós, Deus muda a nossa vida? É isso o que fala a quarta visão. E a quinta visão? É bom ou não é bom saber, não é, que é Deus quem opera em nós tanto o querer quanto o realizar. Diego, mas o bem que eu quero fazer, eu não consigo e tal. Gente, Deus está operando na minha vida e na sua. Se a gente está assistindo essa aula, se a gente está com a Bíblia aberta, se a gente está orando, pedindo a Deus para falar o nosso coração e nos ensinar, Deus está agindo na nossa vida. E ele fala, não é por força, não é por violência, não é por poder, mas é pelo Espírito Santo de Deus que está agindo em nós. E outra coisa, ele diz, não despreze os pequenos começos. É isso que fala a quinta visão. Não é, Diego, mas é muita maldade nesse mundo, mas é muito pecado, mas é muita dificuldade, olha a política, olha a economia. Gente, a sexta e a sétima visão falam exatamente sobre isso. O pecado não vai ficar impune. Ele já puniu o pecado, colocando o pecado sobre Jesus. A gente tem essa promessa. Não é? O mundo não vai ficar do jeito que está. Não vai ficar do jeito que está. Essa é uma promessa poderosa de Deus. É bom ou não é bom saber disso? E finalmente, né? Vendo aí a oitava visão, é bom ou não é bom saber que a história está nas mãos de Deus? É muito bom, gente. A gente caminha com Deus, que o acaso não tem vez. Não é? As coisas não vão acontecendo aleatoriamente. Eu aprendi esses dias na faculdade. Né? Alea é sorte. Então, assim, de acordo com a sorte, de acordo com o acaso, aleatoriamente, não. Né? A história está caminhando para um rumo que o próprio Deus determinou. Essa é a nossa esperança, a nossa confiança. E aí, é bom ou não é bom saber disso? Isso tudo tem tudo a ver com a minha vida e com a sua. Amém, gente? Vamos terminar aqui e semana que vem a gente retorna, começando aí a conversar sobre Esdras e Neemias. Beleza? Então vamos orar para terminar? Obrigado, Senhor, por esse tempo estudando a Tua Palavra. Obrigado pela Tua bênção sobre as nossas vidas. Enche, Senhor, de esperança o nosso coração e ajuda, Pai, essas palavras escritas há tanto tempo fazerem sentido cada vez mais na nossa vida e no nosso coração. Abençoa a gente assim, Pai. É a nossa oração, agradecidos, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Valeu, gente. Beijo.